E aí, beleza? Cassie está caminhando em direção a uma loja com um rifle em suas mãos. Ela entra no mercado vazio e destruído e pega tudo que pode encontrar, quando de repente ouve alguém pedindo ajuda. Cassie vai verificar e ao entrar na sala, um homem aponta sua arma para ela. Ambos querem que o outro largue sua arma e ele faz isso primeiro. Mas Cassie diz para ele mover a outra mão escondida sobre o casaco. O homem está ferido e não quer fazer isso, mas quando ele move a mão, ela vê algo brilhando. Pensando que pode ser uma arma, atira nele, mas era apenas o crucifixo em sua mão. Agora, em um flashback, Cassie está em uma festa com seus amigos. Ela e sua amiga falam sobre sua paixão. Ao sair da festa, Cassie vê Ben, o garoto que ela gosta. Eles trocam algumas palavras e Cassie vai embora. E quando chega em casa, vê o seu pai Oliver e dá boa noite ao seu irmão Sam. No dia seguinte, Cassie tem treino de futebol e sua amiga quer mostrar algo estranho no seu telefone, mas elas são interrompidas pelo professor. De repente, Cassie percebe que todos estão no telefone porque algo grande está acontecendo. E mais tarde, a família assiste um noticiário sobre OVNIs misteriosos que chegaram à Terra. Sam, curioso, corre para fora de casa e vê o OVNI no céu acima deles. Durante os 10 primeiros dias, os alienígenas não tentaram se comunicar. Pessoas do bairro de Cassie começam a se mudar das cidades e de repente na escola todos os tipos de dispositivos param de funcionar. Os adolescentes da classe ouvem um estrondo do lado de fora e veem vários carros sofrendo acidente na estrada e um avião caindo perto da escola e destruindo os outros carros. Isso foi uma reação do pulso eletromagnético que os alienígenas ativaram, o que seria a primeira onda que pretendia cortar toda a energia da humanidade. Mais tarde, o pai de Cassie busca ela na escola e ela olha para Ben e pensa que será a última vez que o verá. Pouco depois, Cassie e Sam estão pegando água e quando a segunda onda atinge como um terremoto. Eles fogem das árvores caindo quando uma onda gigante aparece atrás deles. Cassie consegue colocar o seu irmão em um local seguro, subindo em uma árvore próxima. E foi assim que conseguiram sobreviver, ao contrário das cidades próximas ao oceano, pois tsunamis enormes atingiram todas as cidades costeiras e ilhas, destruindo-as completamente. Após a segunda onda, a terceira foi uma gripe aviária modificada pelos alienígenas, que enviaram de volta à Terra, dizimando a população humana. Cassie chega à escola, que foi transformada em uma instalação médica adicional, e ela vê sua amiga e vai cumprimentá-la. Mas a mãe de Cassie aparece e diz que ela está em quarentena. Ela coloca uma máscara e a faz sair e voltar para casa. Mais tarde, Cassie e o resto da família fazem um funeral para sua mãe, que morreu da tal gripe. Após algum tempo, Cassie está empacotando coisas essenciais e se preparando para partir. Os três deixam a casa e começam a caminhada em direção a um campo de refugiados, e eles chegam lá antes de anoitecer. São recebidos pelo líder, que diz onde eles irão ficar, e naquela noite Oliver dá a Cassie uma arma e explica que ela deve usar e tê-la com ela o tempo todo. Alguns dias depois, todos ouvem um barulho estranho e veem uma nuvem de poeira se aproximando do acampamento. De repente, um comboio do exército chega junto com ônibus escolares. O coronel Vought anuncia que ele e seus homens são de uma base militar e estão lá para ajudá-los. Os oficiais do exército separam os adultos das crianças. Os adultos vão para o refeitório para uma reunião e as crianças sobem nos ônibus. E o coronel explica a Oliver que o acampamento está em perigo e como ele só tem transporte limitado, o exército decidiu priorizar e levar as crianças de volta à segurança. Oliver decide ouvir o coronel e faz Cassie e Sam embarcarem. Assim que entram, Sam percebe que esqueceu seu ursinho de pelúcia e como Cassie não consegue convencê-lo a deixá-lo para trás, ela vai buscá-lo, fazendo seu irmão ficar no ônibus. Cassie entra nos quartos e encontra o ursinho, porém ela ouve o ônibus partindo. Ela corre em direção a eles, mas é tarde demais e o ônibus já está longe para ser alcançado. Enquanto isso, Vought informa aos adultos que o exército acredita que a quarta onda já começou. Os alienígenas desceram em suas naves e estão se escondendo entre as pessoas, possuindo as capacidades de habitar os anfitriões humanos e controlar suas ações. As pessoas do acampamento ficam agitadas e Vought diz que ainda não conseguem detectá-los nos adultos. Todos perguntam sobre seus filhos, mas o coronel responde
de que serão mantidos em uma instalação diferente da deles, porque não tem como diferenciar humanos de alienígenas. Cassie aparece fora do refeitório, mas Oliver sinaliza para ela se esconder. De repente, um homem saca a arma exigindo sair, mas o exército bloqueia. O homem começa a atirar e um tiroteio se segue dentro do refeitório. Cassie corre para a floresta e depois do massacre, os soldados deixam o refeitório sem nenhum civil. Cassie volta e pega o ursinho de pelúcia de Sam e entra no refeitório e começa a chorar quando encontra Oliver morto entre os outros. Antes de partir agora, Cassie pega um rifle e corre para a floresta novamente. Mais tarde, as crianças chegam à base e conforme saem do ônibus, recebem números e são instruídos a esperar. O primeiro número chamado é o de Ben. Ele é levado para dentro da instalação e um médico do exército o examina, enquanto a sargento Resnick faz perguntas, e Ben diz a ela que sua família morreu nas ondas anteriores. Resnick o considera sortudo porque agora ele pode vingar a morte deles e se juntar ao resto dos mais jovens e ajudar na luta contra os alienígenas. Ela injeta um rastreador em seu pescoço e Ben pergunta como eles podem lutar contra os alienígenas se eles não sabem o que eles são. Resnick mostra a ele um garoto ligado a fios, então lhe dá um visor especial para ver o alienígena. É um parasita que infecta o cérebro humano e os controla. Nenhum método de extração funciona, então a única maneira de matar o parasita é matar o hospedeiro. Ela lhe entrega um interruptor para matar o garoto e Ben hesita, mas depois da pressão da sargento, ele aperta o botão. É convocado agora a ser um soldado junto ao exército. Já que Cassie está sobrevivendo sozinha, ela se esconde na floresta e sabe que não pode confiar em ninguém. Seu principal objetivo é chegar à base e encontrar seu irmão. Após uma longa jornada, ela fica sem água quando vê a loja de conveniência onde ela mata o rapaz. À noite, ela fica em depressão e acredita que é um monstro por isso. E Cassie adormece com o ursinho de Sam. No dia seguinte, ela chega a uma rodovia cheia de carros abandonados. Ela encontra mortos espalhados entre os veículos e percebe que foram mortos recentemente. Cassie vê um drone alienígena, só que imediatamente leva um tiro na coxa. Ela se esconde embaixo do carro por um momento, mas lembra do seu irmão e decide atirar com sua pistola e sair da situação. Porém, não dura muito tempo e desmaia. Enquanto isso, na base, Vought prepara os adolescentes para a batalha com os alienígenas que irá acontecer, pois eles estão planejando o ataque final, que seria a quinta onda. Se a raça alienígena tiver sucesso nessa onda, a humanidade será extinta. Eles são ensinados a ser soldados, como lutar, defender e matar, e com Vought constantemente em seus ouvidos, provocando-os como última esperança para a humanidade. Vought pergunta se eles podem fazer o que ele está pedindo, e exceto Ben e Sam, todo mundo confirma que sim. Já Cassie acorda em uma cama com uma ferida tratada e ligada a um soro. De repente, alguém sobe as escadas. Cassie finge que está dormindo. No dia seguinte, Cassie tira a agulha do soro, vai até sua mochila para encontrar sua pistola, mas acaba caindo porque sua ferida ainda está fraca. Ela volta para a cama quando ouve um barulho. Quando o homem entra, ele diz que sabe que ela está acordada. Ele se apresenta como Evan e conta como a encontrou e trouxe para cá. Ela pede por sua arma, mas ele diz que não viu nenhuma onde a encontrou. Evan percebe que Cassie estourou seus pontos e a leva para o banheiro para cuidar novamente. Enquanto está costurando a ferida, Evan explica a ela que ela está ali há quase uma semana. Mais tarde, Evan diz a ela que queria ajudá-la porque não conseguiu salvar sua família e precisava se sentir mais humano. Já na base, os adolescentes estão jogando pôquer, já se adaptando aos seus novos papéis. Eles falam sobre um novo recruta que vai se juntar ao esquadrão e a sargento o atrás e apresenta como Ringer. Assim que a garota coloca suas coisas, ela vai até Ben e pergunta se ele é o líder do esquadrão. Assim que ele confirma, a garota se mostra arrogante com o esquadrão e até ameaça seus colegas. E ela até dá um soco na garganta de um recruta que a chama para um strip poker e diz que não permitirá nenhum comentário sexista. Já Cassie está planejando uma rota para a base, ainda observando Evan e desconfiada. Enquanto ele está no quintal, ela vai até o quarto dele e encontra um compartimento secreto. Cassie encontra sua arma escondida lá, a pega e arruma suas coisas às pressas e manca para fora da casa. Mas nessa corrida, Cassie ativa uma armadilha e Evan a pega. A desarma e a puxa para ficar em silêncio, dizendo que os outros estão por perto. Uma nave alienígena voa sobre eles e um caçador os procura na floresta. Quando eles voltam para casa, Evan diz a ela que não falou sobre sua arma porque tinha medo
duvidado que ela fosse uma alienígena. Cassie fica pensativa, já que ele tem razão em ser suspeito também. Evan diz a ela que o caçador é alienígena e ele rastreia pessoas juntos com os drones. Mas Cassie conta que quer ir à base para pegar seu irmão. Mas Evan duvida muito que ele ainda esteja vivo. Cassie não concorda e mesmo assim vai buscá-lo. Evan então a segue e diz que irá com ela, mesmo que não possa prometer que encontrarão a base juntos. Enquanto isso, Ben se aproxima de Ringed. Ela diz que tem se cuidado de si mesma antes dos alienígenas chegarem. Então ela estava pronta para o fim do mundo. Ringed estava se saindo bem antes de ser arrastada para o ônibus escolar e Ben a corrige, dizendo que foram resgatados, mas ela responde que na verdade foram recrutados à força. Os dois se tornaram parceiros de treino e Ben a chamou para um desafio. Se ele conseguir derrubá-la, ela ensinará ele e o resto do esquadrão como atirar. Ela concorda e o derruba facilmente e ela continua um pouco arrogante. Então Ben a derruba na segunda vez. Agora ela terá que cumprir sua palavra. Já Cassie e Evan estão a caminho da base. Ela pede para ele ensiná-la a desarmar alguém na maneira como ela fez. Evan fica receoso, mas depois decide mostrar a ela como fazer e também a ensina como atacar seu inimigo. Ela agradece e eles continuam sua jornada para a base e lá Ringed está ensinando o esquadrão a atirar. Ela dá algumas dicas e diz a eles para tentarem novamente e assim melhoram seus tiros. Resnick se junta a eles e diz a Ben que o coronel quer vê-lo. O garoto chega a Vosh e ele o informa que vários ataques simultâneos em diferentes cidades estão acontecendo. Então a quinta onda da invasão começou. Ele mostra uma versão melhorada do móvel do visor que usaram antes na medicina, no qual com esse visor eles vão poder ver os alienígenas na linha de frente. Vosh diz a ele que precisam testar os visores no campo, então enviará o esquadrão de Ben para fazer isso no dia seguinte. E ele diz para ele trazer o seu esquadrão de volta e Ben concorda. Na floresta, Cassie acorda na tenda sozinha. Ela procura por Evan e o encontra tomando banho no rio. Ele percebe ela observando e Cassie foge. Quando Evan volta para o acampamento, a encontra olhando suas fotos. Evan pergunta sobre sua melhor amiga e reconhece Ben de uma foto pela descrição dela em seu diário. Cassie fica envergonhada por ele ter lido, mas ele vê a foto de Sun e diz que está muito ansioso para conhecê-lo. Depois eles arrumam as coisas e deixam o acampamento. Seguem os trilhos do trem até a noite cair e eles encontram abrigo. Na mesma noite, Ben e Sun não conseguem dormir e conversam. Sun começa a cantar da maneira como a sua irmã fazia para ele e Ben canta com ele, irritando o resto do esquadrão, exceto Ringed, percebendo que Sun é apenas uma criança. Já Evan ajuda Cassie a tratar sua ferida novamente e ela o beija e agradece pela ajuda. Na manhã seguinte, o esquadrão embarca em um helicóptero para ir ao local de teste. Ringed pergunta a Ben onde Sun está e ele diz a ele que está com diarreia, mas na verdade havia prendido o garoto no banheiro para que ele ficasse seguro na base. O esquadrão chega ao local e um oficial pergunta a Ben qual é sua missão. Ele diz que vão se infiltrar no ninho do inimigo e eliminá-lo. Ele os lembra que o visor acende em verde para o alienígena e que depois de eliminá-los, eles devem sinalizar para a extração. O helicóptero os deixa e eles entram em território inimigo. Ben lidera seu esquadrão adiante quando um deles vê dois alienígenas à frente. Assim, imediatamente começam a atirar neles e um tiroteio se segue. Mas agora se veem em uma situação difícil. Eles se escondem em um beco e Ben dá a ordem para todo mundo se abrigar em um ônibus. Ele e Ringed são os últimos a entrar e Ben fecha as portas. Eles recebem mais fogo inimigo e um deles é atingido e morto. Ringed percebe que eles não podem ficar ali e irá servir de distração para que o resto do esquadrão consigam escapar. Ringed corre até o tanque do ônibus e grita para eles correrem. E enquanto fazem isso, o ônibus que ela preparou explode atrás deles. O esquadrão entra em um shopping abandonado e lá conseguem ficar mais tranquilos. Ringed se junta a eles e expressa sua suspeita de que algo não está certo com os alienígenas, pois para ela não faz sentido os alienígenas terem atacado em massa e depois terem medo de adolescentes. Ringed decide fugir do exército e ela retira seu rastreador. No momento que ela faz isso, o resto do esquadrão a vê como alienígena em seus visores e assustam. Eles não sabem o que fazer e Ben percebe o que está acontecendo. Ele retira o seu rastreador e os outros também o veem como alienígena. Só que Ben diz que não é um, pois todo mundo o conhece, e nem as pessoas que eles
eles estavam atirando também são. Acredita que Resnick e Vought mentiram para eles esse tempo todo. O visor, na verdade, mostra quem não tem o localizador, e o verdadeiro teste estava neles para ver como reagiriam à situação. Ben explica que o exército, na verdade, são os alienígenas manipulando os adolescentes para fazerem seu trabalho sujo e eliminar o resto dos sobreviventes. Ben percebeu que eles são a quinta onda. Ben diz a todos para retirarem seus rastreadores, mas será o único a voltar à base para salvar Sam. E diz a Ringer para atirar nele para parecer real quando voltar à base. Simultaneamente, caçadores encontram Evan e Cassie. Evan sai do caminhão e um deles diz que ele está fora do seu setor de drones, então atira nele. Cassie acorda e encontra Evan lutando contra um dos homens. Evan diz para ela correr, mas antes que ela faça isso, Cassie pega sua arma e está procurando por munição, quando vê Evan caindo do lado do caminhão. Um dos homens está indo atrás dela e ela consegue escapar, mas ele agarra-a fora do caminhão. Cassie atira na arma, mas Evan vem ao seu socorro. Ele luta contra o homem com incrível força e os mata com muita facilidade no final. Cassie, percebendo que algo estava errado, ameaça Evan com sua arma. Evan diz a ela que é tanto humano quanto alienígena, um agente adormecido criado muito antes do início da invasão. Quando a nave chegou em órbita, a parte alienígena dele despertou. Cassie pergunta se ele matou sua família, mas Evan diz que foi a doença. Ele também explica que a espécie dele não acredita no amor, mas quando ele a viu, foi amor à primeira vista e se apaixonou, por isso recuperou seu lado humano. Ben estava rastreando Cassie esse tempo todo, e antes, quando o outro caçador atirou nela, ele o matou primeiro para salvá-la. Ele agora acredita no amor por causa dela, mas agora Cassie não confia mais nele e se prepara para atirar nele, quando diz a verdade sobre o exército. Ela vai embora e Evan revela para não entrar armada quando chegar lá, porque eles a matarão. Então Cassie parte, mas diz a ele que o matará se ele a seguir. Enquanto isso, Ben chega a um helicóptero e volta para a base. E Cassie finge cair na frente de um ônibus escolar e eles a levam para dentro. Seu número é chamado e ela recebe o mesmo tratamento na base de Resnick. E quando ela vai mostrar a Cassie o tal alienígena, ela sabe de tudo e ataca Resnick na cabeça. Elas lutam por um tempo, mas Cassie a mata, então remove o seu rastreador. Ela pega as roupas dela e passa pela base procurando por seu irmão. Ben está com o Coronel Vought, mas ele sabe muito bem que o garoto está mentindo. E ele pergunta o que ele sabe, e Ben responde que sabe muito bem quem eles são. Então parece que eles o matarão. Vought diz que os humanos não fizeram nada para merecer o que aconteceu com eles, mas estão ocupando um espaço que eles precisam. Então o enfrentam com outra verdade sobre os humanos, ou seja, que eles estão fazendo a mesma coisa que os humanos fazem com outras espécies há séculos. E de repente um oficial entra e diz que Resnick foi morta, assim como 3 guardas no portão oeste. Uma explosão é ouvida de dentro da base e Vought ordena que o exército de crianças seja implantado e que seus oficiais descubram quem está atacando a base. Ben é levado por um soldado, mas aproveita uma distração e o derruba e depois arranca o seu rastreador. Cassie está correndo pelos corredores quando outra explosão atinge a base e Vought ordena que os drones sejam implantados no local para que possam ver quem está atacando eles. Cassie encontra Ben e o desarma. Eles se reconhecem e ela diz que está procurando por Sam. Ben diz que a base é do exército e todo mundo é alienígena e que eles estão colocando seu irmãozinho junto com um monte de crianças na batalha. E explica que tem que chegar o mais rápido possível até ele, senão nunca mais ela o verá. Cassie confia nele e assim eles partem, só que 2 soldados os impedem. Nesse momento, Evan aparece e atira nos 2 soldados e Evan diz que implantou bombas na base. E depois que o último avião partir com os recrutas, ele derrubará toda a base. Ele pede desculpas por ter mentido para Cassie e diz que escolheu um lado, o humano, por causa dela. Assim, ele se despede com um beijo e entra na base, e Ben e Cassie correm para encontrar Sam antes que Evan exploda tudo. Eles chegam às linhas de transporte e descobrem que todos estão lá. Ambos se movem entre eles para achar Sam quando Cassie finalmente encontra seu irmão. E Ben então mostra uma porta de fuga e Cassie dá ao seu irmão o ursinho de pelúcia. Ben tira seu rastreador e eles saem correndo. Simultaneamente, Vought está evacuando a base. Ele vê Ben e os outros correndo e entra no helicóptero e os persegue, mas não consegue matá-los antes da base explodir. De repente, Ringer do esquadrão de Ben aparece em um jipe do exército e os
salva. Cassie assiste a base explodir, pensando em Evan. Mais tarde, o esquadrão se estabelece em um lugar seguro e descansa e comem. Ben fala com Cassie e pergunta o que eles farão agora. Ela diz que precisam salvar as outras crianças, mas ainda não sabe como. Então Ben responde que devem se preocupar com isso no dia seguinte. Ele se junta ao resto do esquadrão e esperam ter um futuro melhor e um dia salvar a humanidade. Terminando assim A Quinta Onda, filme de ficção científica de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!